Meu nome é Marcelo, tenho 35 anos e vou compartilhar uma história que aconteceu comigo há 16 anos. Naquela época, eu era um jovem de 9 anos e vivia em um sítio próximo à cidade. Durante a semana, trabalhávamos, mas nos fins de semana, eu e meus amigos, que também eram meus vizinhos na época, costumávamos ir para a cidade aos sábados à noite, geralmente para alguma festa. Saíamos de casa por volta das 6 da tarde e retornávamos por volta das 2 ou 3 da manhã. O caminho que escolhíamos para ir até a cidade era sempre o mesmo, embora houvesse uma trilha que cortava a estrada e que nos economizaria cerca de 15 minutos de viagem. Era estranho que nunca optássemos pelo caminho mais curto, o que seria mais conveniente para nós. Quando questionei meus amigos sobre isso, um deles me explicou que evitávamos a trilha por causa de algo que eles chamavam de o menino da subida. Fiquei confuso e pedi mais detalhes, e meu amigo me contou que havia um boato de que quem passava pela trilha era acompanhado por um menino que ficava sonhando enquanto a pessoa subia. Assim que a pessoa chegava ao topo, ele parava de assobiar, mas continuava seguindo-a, e ninguém podia olhar para trás. Todos tinham medo de encarar esse menino, pois ninguém sabia se ele era humano ou algo sobrenatural. Embora eu estivesse incerto sobre acreditar ou não nessa história, fiquei muito curioso e desejei experimentar a trilha por mim mesmo. Depois de muita persuasão, meus amigos concordaram em seguir por ela, já que eles também nunca haviam passado por lá e estavam curiosos. A única condição que eles impuseram foi que, caso encontrássemos algo estranho, eu não deveria olhar para trás. Quando questionei meus amigos sobre isso, um deles me explicou que evitávamos a trilha por causa de algo que eles chamavam de o menino da subida. Fiquei confuso e pedi mais detalhes, e meu amigo me contou que havia um boato de que quem passava pela trilha era acompanhado por um menino que ficava sonhando enquanto a pessoa subia. Assim que a pessoa chegava ao topo, ele parava de assobiar, mas continuava seguindo-a, e ninguém podia olhar para trás. Todos tinham medo de encarar esse menino, pois ninguém sabia se ele era humano ou algo sobrenatural. Embora eu estivesse incerto sobre acreditar ou não nessa história, fiquei muito curioso e desejei experimentar a trilha por mim mesmo. Depois de muita persuasão, meus amigos concordaram em seguir por ela, já que eles também nunca haviam passado por lá e estavam curiosos. A única condição que eles impuseram foi que, caso encontrássemos algo estranho, eu não deveria olhar para trás. Assim, começamos nossa caminhada pela trilha, subindo a colina onde o suposto menino costumava aparecer. O medo se apoderou de todos nós e caminhávamos em silêncio quando, de repente, começamos a ouvir um assovio estranho. A tensão aumentou e eu estava determinado a não olhar para trás como havia prometido. No entanto, o assovio continuou e eu me sentia cada vez mais tenso. Finalmente não aguentei mais e, contra minha promessa, virei-me para trás. O que vi me deixou aterrorizado. O menino tinha uma pele escura, olhos perdidos e estava completamente nu. Fiquei paralisado por um momento e, quando me virei novamente, ele estava mais próximo, com olhos vermelhos e arregalados. Instintivamente, dei um tapa em seu rosto, mas minha mão ficou imóvel, como se tivesse perdido a capacidade de mover os membros. Finalmente consegui correr, olhando para trás, e o menino havia desaparecido. Chegando à casa dos meus amigos, pedi socorro, pois estava confuso e aterrorizado. Meus amigos notaram que meu braço estava pálido e que o sangue não estava circulando corretamente, o que explicava minha dificuldade de movimento. Com exercícios e algum tempo, meu braço voltou ao normal, mas todos nós ficamos chocados com o que aconteceu. Foi nesse momento que percebi que havia algo sobrenatural envolvido naquele encontro. Passaram-se 16 anos desde então, mas meu braço ainda não pode ficar em uma posição por muito tempo, pois o sangue começa a parar de circular. No entanto, a sequela mais profunda é a imagem assustadora do menino e seu assovio que ainda permanecem em minha mente. Até a próxima. Obrigado.